Estou começando a minha mensagem dizendo: Deus te deu presentes. E toda a mensagem dessa manhã, eu não gosto que ninguém que vem à igreja quando eu estou pregando não saiba o que eu estou pregando. Às vezes a esposa não pôde vir, o esposo não pôde vir, o filho não pôde vir, chega em casa e pergunta: o que o pastor pregou? Ah, da Bíblia. Da Bíblia, de Jesus. Não, tem muita coisa da Bíblia. Qual é a mensagem dessa manhã? Aviva teu dom. Vamos falar junto? Eu não sou dessa linha, mas hoje eu vou fazer. Vira para a pessoa do teu lado e fala para ela: aviva teu dom. Aviva teu dom. Você vai chegar em casa e vão perguntar: qual foi a mensagem dessa manhã? Aviva teu dom. Não tenha dúvida. Se existe uma coisa que Deus quer que você saiba hoje de manhã, é que Ele te presenteou com um dom. Você que entregou sua vida a Jesus, você tem um dom espiritual. No mínimo. Tem pessoas que têm mais. Tem pessoas que são tão responsáveis nos dons, que multiplicam os seus dons. Agora, a conversa de hoje de manhã é sobre avivar o teu dom, amém? Eu estou executando aqui o meu. O pastor Zé está executando o dele. Achei lindo. Ontem a gente estava lá na reunião com os homens, e ele, como pastor que vigia e cuida do rebanho, abriu o celular para me mostrar, e ele mostrou a reunião que estava tendo com as meninas aqui na igreja. Falei: ah, pastor moderno? Nós estamos lá na divisa de Santa Bárbara, mas o olhar pastoral aqui. Ajudando os pais a cuidar, vendo se está tudo bem. Vigiando, como diz o texto bíblico. Isso é pastor. Que vigia, que cuida. Ah, moderno. Nem parece tão velho, né? Glória a Deus. Está jovem ainda. Quem veio 7h30 da manhã aqui? Deixa eu ver quem veio. Olha para trás, levanta inteira e segura. Olha, tem gente que está aqui desde as 7h30 da manhã fazendo o quê? Exercendo o dom. Avivando o dom. A Jane estava lá, a Hélio, o esposo, o Gilson coordenando lá, acabou lá, já veio cantar aqui. Por quê? Porque está avivando outros dons. Coordena lá e está aqui, canta ali, vai lá. O Zé vigiando como pastor. O que é isso? É avivar o dom. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 7. Paulo escrevendo ao seu discípulo amado, ao seu irmão, um outro homem de Deus. Paulo diz, olha como ele se identifica no verso 1, porque isso é importante para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, gente de serviço no passado, gente de serviço no presente. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas, verso 4, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido que essa fé não fingida também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Em outras versões, que avives o dom de Deus que está em você, que está em ti. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Nós estamos entrando na intimidade e na privacidade de dois grandes homens de Deus. E quando você entra na intimidade de homens de Deus, você precisa tirar lições de vida. E aqui tem muitas lições para que eu e você avivemos os nossos dons. O tom da conversa aqui é uma conversa muito gostosa, muito bonita, muito fraternal,
Porque é uma conversa de um pai com um filho. E conversa de pai com filho é conversa de quem quer tudo de bom para o outro. Por isso que Paulo fala, olha, eu lembro que até os meus antepassados serviram a Deus. Eu lembro da sua avó Lloyd, eu lembro da sua mãe Eunice, mulheres que também tinham uma fé sincera no Senhor, Timóteo. Então conversa de pai para filho é conversa carinhosa, afetiva, mas é também conversa desafiadora. Porque o filho não pode ficar da mesma maneira. Eu espero que você não saia legitimamente do final deste culto da mesma maneira. Eu espero que eu consiga desafiar o seu coração, primeiro por carinho, carinho a você, carinho a sua família, carinho a esse ministério, carinho pelo aquilo que Deus já fez na sua história, mas também com autoridade. Aquela puxadinha de orelha amorosa, mas firme. Porque filhos precisam crescer. Igrejas precisam crescer. Filhos precisam dar bons frutos. Igrejas precisam dar bons frutos. Igrejas e membros de igrejas precisam fazer discípulos. Precisam usar os seus dons. Precisam mostrar a esse mundo que Jesus está vivo em suas vidas. Amém? Não é uma relação de vir, sentar, ouvir, gostar e ficar a mesma coisa. Não. A autoridade do ensino desafia cada um de nós a progredir, a crescer, a multiplicar, a frutificar, por amor a Jesus Cristo. Então o serviço, o uso dos dons, são uma prova de que realmente amamos a Deus, quando nós também amamos as pessoas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama de Deus, a chama do dom de Deus que está em você. Paulo fala, Timóteo, eu preciso lembrá-lo que você tem uma fé verdadeira, moço. Você abraçou o Jesus certo. Você abraçou o Deus certo, porque naqueles dias havia uma proliferação idólatra muito grande de vários deuses. O Deus da guerra, o Deus do tempo, o Deus da agricultura. E ele fala, você não. E eles acabavam adorando vários deuses. Mas você não, você tem uma fé verdadeira, a mesma fé que habitou em tua avó, a mesma fé que habitou em tua mãe. Você é cercado de bons exemplos de homens e mulheres de Deus. E irmãos, vamos ser sinceros, como cristãos nós vivemos numa época muito favorável à nossa fé. Nós acabamos de ver testemunho de um homem de Deus que está lá do outro lado do país, servindo gente, que eu e você talvez não tenhamos a mínima habilidade de servir, está lá com mulher, criança, filho, servindo, abrindo mão de fazer tantas outras coisas que seria capaz, e essa fé nos inspira. Me lembrava da história do neto da dona Ana, do Samuel, que eu já ouvi aqui, que está lá no Iraque. Assim como Paulo se recordando de Timóteo, me recordei de um outro missionário querido, de um irmão que está na Albânia, Benilton, família rica de Salvador, abriu mão de tudo para servir Jesus na Albânia, um lugar onde o povo nem tem papel higiênico direito. Cumprimenta todo mundo com a mão direita, porque a mão esquerda é para limpar. É uma dimensão cultural, social, radical. E quando Benilton vem para o Brasil, está animado, fortalecido, isso anima a minha fé. Nós estamos cercados. Assim como Timóteo estava cercado de Paulo, da avó, da mãe. Paulo tem que dizer, Timóteo, vença a sua timidez, vença a sua vergonha. Porque Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, Timóteo. Não há razão para você sentir que você não pode ser usado por Deus da mesma maneira. Não há razão para você não perceber que Deus está indo, cuidando de você, como cantamos essa manhã em todas as coisas. Quando a gente lê a primeira e a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, talvez a gente perceba que Timóteo era uma pessoa um pouco tímida. Então Paulo tem que chuchar ânimo, chuchar encorajamento. Talvez Timóteo era um pouco mais jovem que a maioria dos líderes espirituais da sua região. E Paulo tem que dizer, não se envergonhe da sua juventude, antes torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, não se intimide pela sua fragilidade, pela sua inexperiência.
No final da primeira carta, Paulo fala para o Timóteo misturar um pouco de vinho na água, porque a água daquela época não era tratada como a nossa. E colocar um pouco de vinho, então, faria uma espécie de asepsia, de limpeza. Porque talvez Timóteo tivesse também algum problema de saúde. Mas Paulo está dizendo, nem a sua timidez, nem a sua saúde, nem o seu excesso de juventude é impeditivo para você ser uma bênção na mão de Deus. E se ele então não tem desculpa, ai de nós, que também não temos. Vivemos numa era muito mais moderna, tecnológica, abençoada. As crianças saíram daqui agora há pouco, porque elas vão comemorar o aniversariante do mês no Ministério Infantil. Psicologicamente nós sabemos que isso faz um registro positivo na mente das nossas crianças. E elas conciliam igreja, lugar de celebração, de gratidão, onde a vida é válida, onde a vida é sagrada. Mas tem que ter alguém para carregar o bolo, para fazer o bolo, para servir as crianças, para limpar o lugar depois. O que é isso? É serviço, é uso dos dons. A gente precisa avivar os dons, porque Paulo deixa de maneira muito clara, reforçando o seu ensino, de que nós ganhamos um presente de Deus, e esse presente, ele diz aqui, é como um fogo. É como um fogo que pode ser usado para queimar e alastrar e queimar muita gente com a bênção, com a graça de Deus. A palavra carisma é também um sinônimo de graça e de dom. Mas a gente pode, infelizmente, por uma série de outras posturas, apagar esse fogo. Tanto que escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, Paulo diz, não apaguem o espírito. Ele está escrevendo isso para crente. Ele está escrevendo isso para cristãos. Gente que pelas circunstâncias da vida, acha justo, acha certo, por algum motivo, apagar o dom de Deus. Gente que se desmotiva, gente que olha para os problemas, gente que olha para as dificuldades. E por algum motivo, vai tirando o pé. Por algum motivo vai tirando o coração. Por algum motivo vai tirando a energia, vai tirando o tempo. E vai apagando o dom. Jesus conta uma parábola onde os homens, em vez de usarem o dom, o presente que Deus deu, o talento que Deus deu, enterra o talento. Como aqui Paulo está usando a analogia não de moeda, de talento para dom, ele está usando a analogia fogo, ele vai falar, reavivar é manter a chama acesa. E se ela estiver apagada, é necessário reacender. A palavra em grego é anasapúreo. Ana significa aumentar, acrescentar, acender. É como você faz no fogão da sua casa. Você põe ele a 200 graus, a 150 graus, ou aumenta o forno para 250 graus, quando você precisa de mais. E aqui ele está dizendo para o jovem Timóteo, acenda, aumente, avive o dom de Deus que há em ti. Eu não tenho desculpa para enterrar o meu dom. Eu não tenho desculpa para fugir desse fogo. Eu não tenho justificativa de pouca idade, de pouca experiência, de que eu não tenho bons exemplos, a minha casa não é cristã, a minha família não é cristã, mas você tem aqui bons exemplos de outros irmãos, de outros amigos, de outros homens e mulheres que Deus levantou. Assim como Timóteo tinha bons exemplos. Eu tenho que lembrar a você, de uma maneira muito especial, que Deus decidiu implantar o seu dom em você. Paulo diz, aviva o dom de Deus que há em ti. O dom é de Deus. Você nem sabia, alguns aqui nem sabem direito os seus dons. Mas Deus olhou para a sua vida e Deus implantou em você um presente. Deus implantou em você uma sensibilidade, um discernimento, uma capacidade, uma percepção. Quando você tem um dom enterrado, eu tenho um que eu preciso reacender na minha vida, e eu não vou falar qual é, porque ele é só entre quase eu e Deus, e a coisa estava acontecendo aqui, o meu ouvido, aqui cabia isso, veio no meu coração. Talvez eu pudesse fazer isso, mas eu não estou fazendo, porque eu preciso ensaiar isso. Aí eu falei, Deus, me perdoa.
Porque quando você tem um dom, você é incomodado. Você está vendo alguém ali ensinar e você fala, pô, eu podia estar ensinando junto. Aí você vê alguém costurar, você fala, eu podia estar costurando junto. Aí você vê alguém fazendo um serviço para Deus, você fala, eu podia estar nessa turma, porque Deus implantou isso em você. E você não tem como fugir de Deus. Você sabe que veio dele, é dele. Quando é que ele implantou isso para mim? Quando é que ele implantou isso em mim, Oswaldinho? Faz tempo. Ele planejava isso porque ele é onisciente, mas quando você veio para Jesus Cristo, o Espírito Santo ativou isso na sua alma, no seu coração. Escrevendo aos irmãos de Éfeso, Paulo diz, nós somos feitura dele. A palavra feitura ali, eu gosto muito da palavra poema. Nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, vamos dizer juntos aí, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus viu você lá encontrando a Jesus, entregando a sua vida, e Deus falou, eu vou reservar esse dom para ele, eu vou reservar esse dom para ela, para que ele fale de mim ao mundo, para que ele mostre o que eu faço com um homem, para que ele mostre o que eu faço com uma mulher que segue os meus caminhos. Então Deus já te escolheu lá atrás para você servi-lo, aleluia. E lá ele implantou dons. Algumas versões diz, antes dos tempos eternos, Deus preparou para que andássemos nessas boas obras. Eu não sou salvo por boas obras, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. Deu para entender? Eu não faço nada pela minha salvação. Eu só entro na minha salvação com fé e arrependimento, amém? Eu me arrependo da minha vida sem Deus, eu entrego a minha vida, porque eu não posso fazer nada por ela. Dependendo de mim, eu sou condenado ao inferno. A minha mão não produz boas obras. Eu entro com fé, que é um dom de Deus também. Mas assim que eu me arrependo, que eu entro com fé, Deus implanta seu dom de graça sobre a minha e sobre a sua vida. O dom é de Deus, está em você. A gente não fala, meus irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes a gente quer levar Jesus aos nossos amigos, nossos vizinhos. Vamos ser honestos, eles falam-se sim. A gente não fala para as pessoas assim, Deus tem um plano em sua vida? Você não fala para as pessoas? Deus tem um plano na sua vida. Qual é o plano? Como é que você fala? Você não conhece a pessoa direito, como é que você fala que Deus tem um plano para ela? O plano de Deus é que Ele seja Senhor de todas as pessoas e Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor, amém? Amém? Esse é o plano. Se Jesus é Senhor, o que essa pessoa passa a ser? Fala alto, o que essa pessoa passa a ser? Servo de quem? De Deus. Não é isso que a gente fala para a pessoa? Deus tem um plano na sua vida. Se a pessoa te perguntar amanhã, qual é o plano de Deus? É que você seja servo de Cristo Jesus. Fechou o plano, amém? Eu sou servo. Quem é servo faz o quê? Serve com o quê? Com seus dons. Que dons? Dons que Deus me deu. Quando eu me tornei servo de Jesus Cristo. Fechou a conta? Amém? Então você pode dizer para a pessoa, Deus tem um plano. Qual é o plano? Ser servo de Jesus Cristo. Para quê? Para as boas obras. Que boas obras? Com os dons que Deus vai te dar. Quando você se torna servo. Agora, deixa eu mudar a pergunta. Deus tem um plano para a sua vida? Sim ou não? Esse sim foi o sim mais sem vergonha desta manhã. Deus tem um plano para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida hoje? Que você seja o quê? De quem? Baseado no uso dos seus dons. Você está mais colaborando para o plano de Deus na sua vida, usando os seus dons, ou você está impedindo o plano de Deus para a sua vida, apagando e enterrando os seus dons? Não precisa responder para mim. Você vai ter que responder diante de Deus. Pregar quarta, quinta, fiz aconselhamento em Ribeirão, sexta, aconselhamento em Ribeirão, sexta-noite, reunião com outros pastores, num outro estado fora de São Paulo.
Ontem, hoje, eu estou usando meus dons. Eu estou vendo o plano de Deus para a minha vida. Confesso, apesar daquele dom que eu falei que está enterrado, posso me encontrar com meu Deus. Fácil. Mas e você? Alguns dons que Deus derramou sobre a sua vida vão ser usados nessa igreja. Talvez outros você vai ter que usar em outros ambientes, que Deus te leva para ser usado. A questão não é essa. A questão é, você está cooperando com o plano de Deus ou você está atrasando o plano de Deus? Impedindo, tentando como Jonas fugir para a direção oposta do que Deus tem para a sua vida. Por isso Paulo escreveu a Timóteo: aviva o dom de Deus. E é interessante que Paulo repete essa advertência. Essa igreja passou esse mês inteiro falando de serviço. Eu não sou o primeiro que está falando. Pastor Zé falou na ceia, pastora Larissa falou, outros irmãos pregaram de manhã e à noite sobre você servir o seu Senhor, sobre você usar os seus dons. E a gente vai repetir quanto for necessário, até que o serviço esteja sendo feito e os frutos estejam aparecendo. É uma luta com a carne, é uma luta com o mundo, porque o mundo pede para você ser egoísta e viver na sua. E o seu Senhor diz: seja altruísta e sirva aos teus irmãos. Sirva a quem precisa. Essa é a antítese do mundo. Esse é o paradoxo que muitas vezes as pessoas não se convertem, porque um cristão sai de casa de manhã, sai de casa à tarde, sai de casa à noite para honrar o seu Senhor. E as pessoas querem ficar na rede, só na Netflix, com uma água de coco do lado. Por isso que o símbolo de qualquer igreja é uma cruz e não uma rede. Agora, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, eu preciso de novo a exortá-lo: aviva teu dom. Ele é de Deus. Paulo já tinha escrito, eu li, nós lemos a segunda carta, capítulo 1, mas lá na primeira carta, capítulo 4, verso 14, o próprio Paulo já tinha escrito a Timóteo dizendo: não negligencie, não brinque, não deixe de ser fervoroso, não deixe de ser zeloso com o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo já havia sido consagrado pastor ou evangelista, porque na segunda carta Paulo fala: cumpre a obra de um evangelista. Timóteo já tinha sido enviado, mas agora, possivelmente ele está trabalhando na igreja de Éfeso, ele está um pouco intimidado, ele não quer falar, ele sentiu a pressão do trabalho, ele sentiu o cansaço, ele sentiu o desânimo de outros, ele sentiu que ele era muito jovem para a tarefa, e talvez ele começasse a esconder o seu dom, esconder o seu talento. E Paulo na primeira carta falou: não, meu querido, não negligencie, não esconda, não omita, não se envergonhe, aviva o dom de Deus que há em ti. O dom é de Deus, mas está em você. E esse que é o detalhe. Assim como a linda obra da Capela Sistina, de Michelangelo, há um encontro entre Deus e o homem, entre o que Deus está fazendo e a responsabilidade humana em responder a Deus, entre a soberania de Deus, onisciente, onipresente, que vê tudo da sua presciência, e em Cristo Jesus nos aceita como filhos. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, derrama dons aos homens, mas agora, depois dessa soberana ação, é responsabilidade humana usar o dom. Igreja existe para facilitar o seu uso, para que você veja áreas onde você possa multiplicar os seus dons, para treinar você, para você usar melhor o seu dom, para te dar Bíblia, informação e treinamento. O Zé falou, está tendo treinamento de Libras às quintas-feiras. A igreja existe para treinar você, para você crescer em Deus e responder diante do seu Senhor. Ontem nós treinamos um pouco mais os homens como pais, maridos, irmãos, filhos, cidadãos do reino. O dom é de Deus. Paulo diz, capítulo 1, verso 1, apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz claramente, pela vontade de Deus.
Se você conhece a história de Paulo, você sabe que Paulo queria matar cristãos. E agora ele se vê como servo dos cristãos. Quem que mudou? Quem que tinha a grande vontade? Deus. Mas você vai ler no verso 3 dessa linda carta, ele diz: dou graças porque sirvo a Deus com consciência. Não sou uma marionete. Não sou um bonequinho. Deus me deu o dom, mas eu quero usar o meu dom. Eu quero que essa graça que eu percebi, essa consciência do amor de Deus por mim, me leve a me dedicar com os meus dons. Me leve ao meu aprimoramento. Me leve a eu servir mais pessoas possível. Me leve a eu fazer o meu serviço com excelência, com qualidade, com zelo, com criatividade, com tecnologia. Ah, pastor moderno. Né? Porque nós estamos nesse mundo. Ninguém veio para cá de carroça, de charrete. Então você tem que atualizar o seu dom para o uso neste mundo. Você faz isso como? Com consciência, com capacidade que Deus te deu. O dom é de Deus, mas eu sou responsável. Faça assim: eu sou responsável. Quero ouvir essa mão no peito: eu sou responsável. Glória a Deus. Não é o pastor o responsável. Não é o presbitério. Tanto que Paulo disse: ó, o dom veio de Deus com imposição de mãos do presbitério, mas o dom está em ti, Timóteo. Ah, pastor, mas eu estava exercendo, aí o irmão, falou que eu não fazia tão bem, então vai melhorar. Mostra para o irmão que você é bom. Mostra para o irmão que Deus está na sua vida. Por que eu digo isso? Quando eu dei o meu terceiro estudo bíblico, no Colégio Técnico Conselheiro Antônio Prado, em Campinas, aos sábados os estudantes cristãos faziam uma reunião. Eu dei o meu terceiro estudo. O primeiro foi não temas. O segundo foi sobre a provisão divina. Quando eu acabei o meu terceiro estudo, que o trauma foi tão grande que eu nem lembro, um crente, que eu nem vou dizer o nome dele aqui, bateu no meu peito e falou: Oswaldinho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que você não tem esse dom, não. Acho que Deus não te chamou para ser pregador, não. Vai fazer outra coisa na igreja. Eu, muito novo de fé, falei: tá bom, eu entendo. Muito depois, Deus trabalhou, Deus me sapecou, aprendi com homens de Deus, fui treinado por homens e mulheres de Deus. Eu queria que hoje eu tivesse uma outra conversa com aquele jovem que disse que eu não tinha meu dom. Mas a responsabilidade de se deixar ser treinado e lapidado foi minha, não do moço que falou a besteira. Eu tinha claro em Deus que o meu dom estava na área da oratória, do ensino. 25 anos depois de ministério, eu tenho mais do que certeza. Qual é o seu dom? Você tem que correr atrás. Paulo diz, escrevendo aos irmãos em Coríntios: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. É graça a Deus ter me dado o dom, é graça a Deus ter me dado a misericórdia, é graça a Deus usar as nossas vidas. E sua graça para comigo, olha o que diz o apóstolo, não foi inútil. Se Deus teve graça sobre mim, eu quero usar dessa graça para fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer: a sua graça não foi inútil, pelo contrário, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. E não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus que trabalhou comigo, aleluia. Cantamos um cântico agora há pouco que é Deus dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho. Você acha que você vai fazer aquilo? Mas você tem que fazer. No meio do caminho você percebe Deus fazendo em você. Agora, quem não vai fazer, não descobre Deus fazendo. Paulo percebeu Deus fazendo, porque ele se sentiu responsável. Ele diz: trabalhei mais do que todos os outros. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido outros discípulos, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Aleluia. Apóstolo Paulo tem consciência. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar. Eu tenho um chamado que só vai acontecer se eu colocar esforço nessa história. Se eu colocar dedicação nessa história. E quando você coloca dedicação, a inspiração do Espírito vem. A inspiração do Espírito não vem para gente vagabunda. A inspiração doce do Espírito Santo não vem para gente que não rala.
Você pode ver todos os chamados de Deus na Bíblia. Deus nunca chamou quem estava de papo pro ar, chutando pedra, coçando o joelho. Gideão estava malhando trigo no lagar. E trigo não se malha no lagar, se malha na eira. Mas o lagar é o lugar de amassar a uva. Por que ele está batendo o trigo lá? Porque os inimigos estão em volta, ele quer levar pão para sua família. É o que dá para fazer, faz escondido, porque o lagar é alto. E ele está fazendo alguma coisa para a sua casa, quando Deus chama Gideão para fazer outra para o seu país. Os homens estavam lavando as redes, porque o sal que vinha ali prejudicava a rede. Eles estavam se preparando para um outro dia de pesca. Jesus vem e os chama para pescar homens. Porque Deus nunca chama a gente vagabunda. Deus já chama a gente que está envolvida, que está sonhando, que está ralando, que está se aprimorando. Não põe a culpa em Deus. A responsabilidade é? Glória a Deus. Você vai ouvir e ler e estudar as parábolas do Senhor Jesus. Você pode ir para Mateus 25, na parábola dos talentos, Lucas 19, para a parábola das moedas de prata. E tantas outras parábolas onde Jesus fala de dons. Todas as parábolas têm 3 princípios. A responsabilidade de fazer o serviço. A recompensa pela fidelidade do bom servo em fazer o serviço do jeito bonito, do jeito que frutifica. Mas você vê também Jesus falando do perigo da preguiça. Hoje em dia se sabe que na maioria das igrejas evangélicas isso é estatístico. Numa igreja a média é de 80% assistindo e apenas 20% trabalhando. O pessoal do pão aqui mudou um pouco a metodologia de trabalho. Por quê? Porque era sempre a mesma equipe na cozinha fazendo pão. E às vezes a mesma equipe cansa, faltam braços, falta energia, falta mais gente. E onde está essa gente? Sentando, ouvindo o culto, cantando, indo para casa. Gastando o seu dom na frente da Netflix. Não tenho vergonha de dizer, meus irmãos, porque Deus vai cobrar de mim. Parte do meu dom é puxar a orelha, como um pai ama um filho. Isso não é vergonha. E essa estatística é na maioria das igrejas evangélicas do mundo. A gente chama de 20-80. Algumas igrejas são 30-70. 30% trabalhando, 70% só consumindo. Precisamos reensinar as parábolas para tirar essa preguiça do povo. Nós hoje em dia, em estudo eclesiástico, falamos que quando uma igreja é 40-60, 40% trabalhando, 60%, é uma igreja saudável. 30-70 ainda é considerado uma igreja enferma. E se a igreja está enferma, é por sua culpa e responsabilidade ao não usar os seus dons. Não adianta contratar mais 20 pastores. Não adianta contratar o pessoal da igreja do lado. Se quem é responsável não assume a sua responsabilidade. Se quem tem dons não aviva seus dons. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando Paulo está dizendo a Timóteo, aviva teu dom, Paulo está dizendo, Timóteo, acrescente autodisciplina. Acorde mais cedo, durma mais tarde, peça ajuda, ore, escreva, aumente a equipe, treine mais pessoas, mas não enterre seu dom. É responsabilidade sua. Abra mão de algo, abra mão de algum como lazer, de algum conforto. Seja uma oferta viva no altar do Senhor. Sacrifique algo diante do Senhor. E Deus te recompensará. Eu confesso aos irmãos, ontem eu estava elétrico. Quando acabou a noite ontem, eu desacreditei. O meu sobrinho de 7, 8 anos, também teve um dia agitado. Sexta-feira eu fui dormir 2 da manhã, trabalhei até 11 da noite, fui dormir 2 da manhã, 7h30 eu estava em pé. E ontem, 11 da noite, ainda estava conversando com família, pensando, sonhando, trabalhando. O meu sobrinho de 8 anos estava apagado. Eu falei, eu estou velho, mas dou um caldo. Porque Deus renova as nossas forças.
desde que você tenha disciplina diante do Senhor, desde que você abra a mão, desde que você pense em cuidar e revitalizar o seu dom. Dar uma cara nova, uma vida nova, buscar um talento. Por isso que Jesus falou da multiplicação de talentos. Colar em gente boa que está fazendo algo bom. Aprender com bons exemplos. Quando eu brinquei com vocês aqui, que eu falei os poucos sinais de Libras que eu sei. E é uma vergonha eu não saber mais. Eu digo a vocês, eu mudei muito minha maneira de pregar e de escrever o meu sermão, porque eu sei o quanto o intérprete precisa. Algumas palavras que nós verbalizamos não existem na linguagem de sinais, eles têm que somar 3 ou 4 sinais para formar uma palavra. Então, como na igreja que eu trabalhei em São Paulo, nós tínhamos um grupo grande de surdos e tinha um pastor de surdos, o meu sermão, que antes eram algumas palavras, eu comecei a escrever para que o intérprete entendesse onde eu estava indo. E todos os pastores da nossa equipe pastoral faziam a mesma coisa. E de repente a nossa igreja começou a crescer o número de surdos, porque os intérpretes começaram a levar a mensagem com mais vigor, com mais força. É fruto de revitalizar. Quando eu fiz seminário, eu nunca aprendi isso, eu fui atrás, tivemos que sonhar juntos. Os irmãos me veem usando imagem, tecnologia, não é porque eu gosto, não. Não é porque é bonitinho, não é porque é charmoso. Mas é porque a nossa sociedade perdeu a capacidade de concentração. Os pedagogos de plantão sabem disso. A atenção de um ser humano hoje, ela é menor no seu poder de concentração. Então eu mudo a cor, a fonte, a imagem, para que você não perca a sua atenção. É um novo jeito de pregar. Cabe a mim, como ministro do Evangelho, revitalizar o dom que Deus me deu. A maneira como o pastor está pensando o ambiente ao lado, a entrada, a saída para as crianças, para os ministérios. A igreja hoje tem que ser acessível a cadeirantes. É uma maneira de revitalizarmos o dom. Para olhar para essa terra sem Jesus e sermos de fato sal dela, sabor dela. Porque quem chega, olha para essa igreja e fala, essa igreja pensou em mim. Essa igreja pensou no meu filho cadeirante, essa igreja pensou no meu filho surdo, essa igreja pensou no idoso. Hoje de manhã teve um café maravilhoso, 7h30 da manhã, porque idoso é gente abençoada que gosta de acordar cedo. E ora pelos pastores que vão acordar daqui a pouco, quando eles já acordaram, aleluia, amém? Amém. Porque nós somos uma sociedade que está o quê? Envelhecendo. O Brasil será um país de idosos. Então a gente já precisa fazer igreja para velho. Velho de Deus. Velho de Deus. De oração, de experiência, de sabedoria. E alguém precisa ajudá-los. Fortalecê-los. Amém? Vocês estão me entendendo? É isso que é avivar o dom, que é fortalecer. A graça de Deus quer operar sobre a igreja. Mas Paulo vai dizer que ela não opera do nada. Ela não opera automaticamente. O Espírito Santo quer agir, quer dar criatividade, mas não é do nada. Olha o que Paulo escreve em Romanos 10, verso 14. Como, pois, o povo lá fora, surdo, como, pois, o povo lá fora, idoso, como o povo lá fora, deficiente, invocarão a Deus se eles não creram em Deus? E como crerão em Deus naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se pessoas não forem enviadas a eles? A graça de Deus tem tudo para acontecer através da sua igreja. Mas se essa igreja não for enviada, se o povo dessa igreja não avivar o seu dom, como é que Deus vai colocar para dentro da igreja gente que nunca ouviu o Evangelho? Se você for irresponsável e preguiçoso, enterrando o seu talento, um omisso, como é que Deus vai agir através dessa igreja? Essa manhã eu quero enviar vocês. É isso mesmo que eu estou dizendo. Nesta manhã eu quero reenviar vocês. Eu quero reenviar a muitos de vocês. Para a Amazônia? Para o Iraque? Albânia? Japão? Não. Eu quero enviar vocês para o ministério infantil. Há famílias que dependem dos seus dons para que as crianças aprendam. Há famílias que querem estar aqui, mas precisam da nossa ajuda. Eu não sei se a irmã Ruth está aqui agora de manhã, ou se ela está lá no fundo. Tem alguém do Ministério Infantil que a Ruth enviou aqui hoje de manhã, não?
Está tudo lá. Ah, enviou vocês? Quem são vocês? Não, mas nome. Isa e Fabiano, fica em pé, Isa e Fabiano. Faz favor. Pastor, eu posso ajudar lá no infantil. Eles fazem trabalho de manhã e à noite. Eu posso entrar num dos horários para colaborar, para ajudar. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou para... Procura a Isa e o Fabiano. Eu quero te enviar nessa manhã para o artesanato. Tem muita gente dessa igreja que faz tricô, crochê, pinta, sei lá o que você faz de artesanato. Eu não tenho talento manual nenhum, irmãos. Eu sou uma vergonha. Eu não sei pegar a tesoura reta e cortar. Cabe perigo tomar ponto. Mas talvez você possa ensinar a arte para alguém. O nosso pessoal de artesanato poderia ter cursos noturnos, porque muitas mulheres não podem vir à tarde. E nós sabemos da psicologia que artesanato hoje é laborterapia, é uma espécie de cura, é uma espécie de terapêutica. Quantas pessoas podem ser evangelizadas porque olham para a igreja fazendo arte, como acontece de terça à tarde? Fique em pé, Tereza, por favor. Eu podia ajudar, eu podia ensinar, eu podia passar a minha experiência. Procura a Tereza, estou te enviando a Tereza, estou te enviando ao Fabiano e a Isa, para você ajudar no infantil, para você ajudar na artes. Eu estou te enviando, obrigado Tereza, pode sentar, para a terceira idade. E cuidar de idoso nesse país é uma contracultura, porque a gente despreza o idoso. E idoso precisa ser valorizado. O Japão é a potência de nação que é, porque eles honram os seus princípios ancestrais. Paulo falou no texto aqui que ele lembra da fé dos seus antepassados. Se a gente não cuidar de quem nos trouxe até aqui, a gente está pecando. Fique em pé, por favor, Jane e Gilson. Faz favor. Pastor, eu tenho uma paciência com o idoso. Eu estou te enviando a este casal para que essa igreja multiplique seus dons na área de cuidado ao idoso. Porque é assim que você cresce nos seus dons. Você vai ouvir histórias, você vai ouvir relatos, você vai ver Deus agindo na história de homens e mulheres que já passaram poucas e boas e Deus foi fiel. Procura a Jane, procura o Gilson, obrigado, pode sentar. Eu estou te enviando a diaconia. Diaconia é essa gente, olha lá o Guilhermão lá. Dá um sinal aí, Guilherme. É Guilherme mesmo, né? Errei não o nome do irmão. É Guilherme, dá um sinal aí. Procura o Guilherme, eu não vi o Paulo Medina aí, o Paulo está aí. Procura o Paulão. Porque os diáconos é a linha de frente da igreja. É aquele pau para toda a obra. Precisou alguma coisa? Grita do diácono. Sabe aquele jogador bom do time? Você precisou, você toca nele, ele faz o gol. Em igreja isso se chama diaconia. Pastor vive aprontando coisas de último momento. Para quem que a gente grita? O diácono, ele traz uma água, ele traz uma toalha, ele liga um fio, ele acontece. Homens e mulheres de Deus. Desde o livro de Atos, capítulo 7, que Deus deu dons de serviço. Pastor, eu não sei o que eu sei fazer, mas eu estou aqui para ajudar. Procura o Guilherme, procura alguém, mas multiplica e aviva o seu dom em nome de Jesus. Eu estou te enviando nessa manhã para os nossos cursos. Nossa comunidade é conhecida como Igreja da Família. A gente quer ensinar homem a ser homem, mulher a ser mulher, pai a ser pai, irmão a ser irmão, irmã a ser irmã, filho a ser filho. Nós temos cursos sobre essa coisa bonita e hoje tão questionada pela sociedade que se chama família. Nós temos grupos de homens e mulheres para a gente ter parceria, para a gente ter apoio. A minha amizade com o pastor Zé Roberto se deu porque o Zé sempre trabalhou com casais. E a gente sabe que quando o evangelho entra na família, ele transforma um casamento, ele transforma um casal, e até a segunda, terceira, quarta geração há bênçãos. Eu vou pedir para o Marcelinho ficar em pé, vou pedir para a Jacilene ficar em pé. Esses dois trabalham com os cursos e com as áreas de homem e mulher. Homem ao máximo e mulher única. O padrão da sociedade de ser homem dá vergonha. O padrão do que é ser uma mulher bonita e honrada na sociedade dá vergonha. Mas no reino de Deus é diferente. Pastor, eu preciso ajudar nos cursos, eu preciso dar cursos, eu sei que eu posso. Procura a Jacilene, procura o Marcelinho em nome de Jesus. Eu estou te enviando, pode sentar meus queridos, eu estou te enviando nessa manhã ao coral. Essa igreja tem um coral que sai para fora da igreja, que agrega pessoas. Porque a música, meus irmãos, inspira, encoraja. Nós temos espaço aqui para outros músicos, para o louvor, para a gente que canta. E a música, ela é a pregação criativa. Nós temos um livro na Bíblia chamado Salmos. Quando eu falei, eu vou confessar, vocês são curiosos. Eu sou estudante, eu falo assim, eu sou estudante de saxofone. Eu podia tocar muito mais. Eu venho aqui, eu nunca vi um sax nessa igreja. E hoje eu estava ouvindo a música aqui, eu falei...
E eu sei que tem outros músicos aqui enterrando o dom. Tem gente que canta aqui muito melhor do que eu enterrando o dom. Vou pedir para Bel ficar. Tem alguém também do coral aqui, Bel? O Du, fica em pé, Duzão. Fica em pé, Duzão. Pastor, eu nunca cantei, mas já te elogiaram? Já? Arrisca, procura o Du, procura a Bel. Vem pregar cantando em nome de Jesus. O dom é seu, dado por Deus. Tanta gente queria esse dom. Ah, não, está aqui na lista. É o próximo. A gente precisa de gente para nos ajudar no áudio. Fica em pé, Davi. Fica. Ele está em pé, gente. Não parece. Essa era a piada, velho. Eu tenho uma amizade com o Davi, meus queridos. Eu acho que de há mais de 20 anos. Nós éramos meninos juntos. Se você está me ouvindo, e eu venho aqui, é um dos melhores sons de tantos lugares que eu prego. Eu sei que Deus deu um dom a esse moço. Esse moço tem a capacidade de treinar a gente para operar áudio, som, vídeo. Porque é assim que a mensagem chega, irmãos. Jesus não teve esse tamanho privilégio que nós temos. Não me pergunte como Jesus pregou para multidões sem um fone e uma caixa de som. Você vai em algumas igrejas, em vez disso abençoar, isso amaldiçoa. Você não consegue ouvir um sermão bom por causa do som. E se você tem esse dom, ou essa sensibilidade, nós entendemos que o vídeo é uma nova linguagem. Nós temos a COFAN, essa igreja tem o privilégio de ter uma associação beneficente, para olhar para fora e dar assistência pessoal, alimentar gente que está com fome, cuidar de famílias, apoiar mães solteiras. Fica em pé, Zé Pedro, cadê o Zé? O Zé é o presidente da COFAN. Tantas igrejas precisam ter uma associação, vocês já têm. Tem um homem de Deus querido e amigo, podendo planejar, sonhar, visualizar formas de realmente levar. Eu não mandei sentar? Por que vocês não estão indo? Fiquem em pé. Todo mundo esperou para sentar, Zé. Eu tinha essa guardada para alguém, sobrou para você, velho. Zé é um parceiro da igreja, um homem de Deus. Precisa de gente que planeja, que sonha, que administra, que visualiza, com dons de assistência, de serviço, de misericórdia. Cola nele, eu estou te enviando, como Paulo diz nessa manhã. Já falei, repito, área de Libras. Família, Zé, Abrantes, Val, eu sempre chamo de Val, meu nome é Vaneide, irmã Vaneide. Vaneide. Contei isso da outra vez que estive. A filha deles era intérprete da igreja que eu pastorei 10 anos em São Paulo. Estar aqui com eles é uma honra. Nós temos muitos surdos na nossa sociedade. Os irmãos, eu não me lembro agora números. Os irmãos não têm ideia da potencialidade. Eu tenho um amigo, Sandro. Ele ganhou muito dinheiro na vida sendo intérprete juramentado. Ele pegou o dom que ele usava na igreja e fez disso uma profissão. Porque quando um surdo tem uma causa na justiça, por exemplo, precisa ser um intérprete juramentado que o ajude a entender aquilo que o juiz está determinando. Não pode ser alguém da família, porque isso pode ser mal traduzido. Eu conheço meninos hoje que começaram a ajudar a interpretar na igreja e estão cuidando de famílias, usando os dons que Deus despertou no meio dos surdos. Eu já tive o enorme privilégio de pregar e ver surdos se converter, a mensagem de Deus chegar pelas mãos. É um negócio absurdo, irmão, sobrenatural. Eu já tive o privilégio de fazer casamento de surdos, que os filhos são ouvintes. É uma experiência assim, absurda. Por isso que eu digo que eu preciso criar vergonha na cara e voltar a aprender Libras, porque você rompe barreiras, você entra em casas, em famílias, o seu ministério se alarga para a vida de tanta gente que precisa ser abençoada. Nós precisamos sonhar com os dons de Deus e avivá-los. Agora preste atenção. E viver uma vida de servos além da escala. Eu digo isso com muito temor e tremor. Porque às vezes a gente fala, eu vou avivar meu dom e fazer só a minha escala. Não, querido. Se você é um músico, você tem que estar na igreja sempre, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de um músico. Eu cheguei aqui e hoje de manhã tinha uma banda só de homem. Aí eu falei, que boy band é essa? É o Bros? Aí os caras, não, que as meninas não puderam vir. Aí a Jane veio lá do fundo, acabou a brincadeira. Precisava de uma mulher para fazer voz feminina. Deus enviou, mas estava lá. Ela não estava nem na escala, eu acho.
Em algumas igrejas onde a nossa equipe pastoral era grande, enquanto um pastor estava pregando, o outro estava aqui, orando, ajudando, intercedendo. Às vezes o que está aqui esquece, o que está embaixo apoia. Eu estou na escala do infantil de manhã, mas é bom você vir à noite. Vem para cultuar, vem para adorar. Precisou de alguém? Eu estou aqui. E multiplica os dons. Eu estou da diaconia, a minha escala é aquela, mas faltou o irmão lá, aconteceu um acidente, o carro dele quebrou. Não, mas pode contar comigo, dá a gravata aí que eu estou aí. Quantas vezes como pastor eu estava lá sentado, aconteceu alguma coisa, Oswaldinho, tem uma palavra aí para a glória de Deus? Tem sim, tal. Nem esperava pregar. A Bíblia diz que Jesus está indo para a cruz e Cirineu está passando, soldado romano empurra Cirineu para pregar a cruz de Jesus. Quando você vai ler o final do livro de Romanos, doutora Maria Alice pregou algumas semanas atrás sobre Romanos aqui, e você vê Paulo se despedindo e manda abraço a 2 rapazes que são os filhos de Cirineu. Por causa de um empurrão, fora da escala, uma família toda foi levada a Jesus Cristo. Você não é servo só quando você está na escala da igreja. Você é servo de Jesus a todo tempo, para apoiar, encorajar, firmar e reavivar o dom também dos seus irmãos. Vamos ficar em pé e aqui eu termino para a glória de Deus. Espero ter encorajado. Espero ter trazido visão. Hoje à noite nós vamos continuar falando do serviço numa outra posição. Venha ouvir a palavra de Deus. Seja crente de manhã, medite na palavra dia e noite. O dia é do Senhor, o dia não é seu. Você tem 6 dias na sua semana para ganhar dinheiro, lavar roupa, fazer comida, fazer o que você quiser. O outro dia é do Senhor. Busque-o. Amado Deus e Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, porque o Senhor derramou os dons sobre a tua igreja. O Senhor derramou sonhos, capacidades, operações pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ser encontrados como obreiros fiéis, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade e que frutificam para a glória, para a honra, para a louvor do teu santo e doce nome. Pai, quando eu olho para os sonhos se acontecendo nesta comunidade, quando eu olho o Senhor derramando tantas áreas e direções, pelo infantil, pela terceira idade, pelo artesanato, pelos cursos de homens e mulheres, pela diaconia, pelo coral, pelo áudio, vídeo, pela Cofam, pelo Libras, é sinal de Jesus na terra. É de Deus andando entre os homens e usando homens para a sua glória e louvor. Ó Pai amado, agora em nome de Jesus nos perdoa. Nós realmente pedimos perdão pelos dons enterrados, perdão pelas nossas falhas, omissões, perdão pela nossa falta de disciplina, de zelo, de criatividade, de excelência. Mas nós clamamos, reaviva teus dons em nós nessa manhã. Reacende teu fogo em nós. Que possamos ir de encontro com aquilo que o teu Espírito já está produzindo, em forma de zelo, em forma de criatividade, em forma de encorajamento. Nós achamos que o trabalho é nosso, mas o trabalho é teu. Nós queremos nos juntar ao Senhor. O Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando, mas nós queremos nos juntar a Ti. Nós queremos largar neste altar nessa manhã todas as desculpas que nós damos para não Te servir. Nós queremos largar no Teu altar nesta manhã todas as falsas justificativas que nos fizeram omitir e apagar os nossos dons. Nós queremos nos dedicar, nos empenhar, crescer, aprimorar, treinar, aprender. Porque por mais que nós façamos e nos dedicamos, o trabalho não é nosso, o trabalho é teu. Nós queremos nessa manhã descansar nos teus dons sobre nós. Queremos descansar na tua santa vontade. Queremos descansar no teu chamado. E como servos submissos, simplesmente nos render ao Senhor. Toma conta de nós. Que nós possamos procurar o Fabiano e a Isa, a Jacilene, possamos procurar a Ruth, que possamos procurar o Marcelo, que possamos procurar o pastor, a Tereza, possamos procurar o Gilson, o Zé Pedro, a Jane, possamos procurar a Bel, o Du, possamos procurar o Davi, a Vanilde, possamos procurar Jesus através dos nossos dons e serviços, para a honra, para a glória
e louvor do seu santo e poderoso nome, pois é teu, todo teu este santo trabalho. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.